Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação puxa, pegando fogo o futebol brasileiro e as questões políticas, ambientais. Sei lá, vamos falar bastante de seleção brasileira, mas sobretudo desse desejo dos jogadores de não participarem da Copa América. Tem a vitória do Inter, tem a preparação do Grêmio que vai para a Recopa, o Inter está indo para Fortaleza para pegar o Fortaleza domingo. Enfim, será uma sexta-feira de muitas notícias, muita informação, tudo em nome da Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat e IESA. Em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício e ainda planos de saúde empresariais. Sulmed, carinho pela vida. Bom, nós temos uma confusão envolvendo a seleção brasileira. Quem é que se atreve a falar sobre isso? Quem é que quer começar? Vamos ver, quem é que se inscreve? Posso me inscrever, não tem problema então nenhum. Vamos lá, é a tua. Não, eu vi a manifestação do Tite, né? O Tite não quis exatamente ser claro a respeito da não participação, quer dizer, não participação da seleção brasileira na Copa América. Ele preferiu esperar, né, tal. Mas ficou claro isso, né? Acho que é evidente que essa é a intenção dos jogadores. Agora, eu estou em dúvida sobre se os jogadores querem isso porque eles realmente estão preocupados com as condições sanitárias ou se eles estão querendo isso porque eles querem entrar em férias. Eu não sei se alguém Seria por férias. Seria pelas férias, pelo que eu entendi, Davi, e parece que é um movimento até que vai acabar entrando nessa onda também outros jogadores importantes tipo argentinos, uruguaios, outras estrelas, tipo Suárez, Messi, que também acabam emendando uma temporada na outra. Pelo que eu percebi das últimas horas, seria muito mais pela questão de férias do que propriamente alguma preocupação aí tem uma questão assim, Bagé, quer ver? Eu dei informação ontem à noite, confirmei hoje que não é por causa da pandemia que os jogadores não querem jogar, porque se fosse por causa da pandemia, eles não quereriam jogar hoje à noite também, porque é no mesmo país, as mesmas condições sanitárias, no mesmo entupimento do hospital de gente doente, enfim, as condições são as mesmas para as eliminatórias e para a Copa América. A diferença é que eliminatórias leva para a Copa do Catar que eles têm interesse. E a Copa América não leva a lugar nenhum. E tira as férias deles. Bom, agora, por que surgiu esse movimento só no Brasil? Bom, aí eu penso que tem uma participação do técnico Tite. Porque o Tite é um cara, sabidamente, que uma vez não quis se apresentar lá com o Bolsonaro para fazer não sei que reverência era para a seleção brasileira. E o Tite, muitas vezes, foi fotografado com o Lula. Então, o Tite tem, digamos assim, sabe... Motivações políticas? Eu acho que sim. Eu acho que... olha, estou começando a achar que sim. Por que não reclamaram antes? Porque quando era na Colômbia, na Venezuela e na Argentina, não teve nenhuma reclamação veio agora que está aqui no Brasil. Aí o Tite soma aquilo que o Zé Alberto disse outro dia, diz agora em Esportes ao meio-dia, que o Tite ficou bravo porque falaram com o Xavi, falaram com o Muricy, e ele tem razão, isso é falta de lealdade, tá? Tu soma isso e soma, não sei se ele tem interesse de tirar o Bolsonaro, mas pelo menos não tem interesse em ajudar, certo? Ele não tem simpatia pelo presidente Bolsonaro. E como as pessoas acham que o Bolsonaro colocou a Copa América no Brasil para levar vantagem política, eu acho exatamente o contrário. Acho que ele arrumou um desgaste político extraordinário. Não ganha nada, né? Não ganha nada, só perde, só arruma o rolo. Mas na cabeça dele era isso. Frente com a CBF. Peraí, um só. Vai bater de frente. O Tite vai bater de frente com a CBF. Mas ele está a fim de bater de frente. Segundo o Zé Alberto... Que é a Copa América, né? Mas ele passou por vantagem política. Qual é a vantagem política do governo ao realizar a Copa América? Só desvantagem, Davi. Só desvantagem. Não é um torneio que chama a atenção da população. Mas vão estar os principais astros estariam, né? Eu já duvido, acho que vai ter uma mobilização dos jogadores. Eles estariam aqui, o Messi, o Suárez, o Neymar, enfim. Mas o que eu fiz,
eu li muito e, aliás, Pedro, parabéns pela informação, furo nacional ontem o Pedro, né? Foi grande. E a leitura que eu faço, e lendo outros colegas também, eu li muito sobre isso ontem, e até acabei de escrever minha coluna aqui de final de semana. O que incomodou os jogadores foi o seguinte, até tem uma cronologia que precisa ser feita. No domingo, a Copa América, ela era até às 11 da noite na Argentina, foi quando estourou a notícia. A Colômbia já tinha saído fora pela questão da convulsão social. A Argentina seria a sede da Copa América. O Caboclo, que está fragilizado no cargo, né, tem uma questão com uma funcionária, tem uma questão de dirigentes que recriminam a forma como ele lida, que é um temperamento muito errante, enfim, o Caboclo tem uma crise interna que ele precisa controlar. Né? O Caboclo foi na sede da seleção, na Granja Comari, no CT, conversou com os jogadores, conversou com o Tite, tem a imagem dele com o Tite, tem essa tensão com o Tite, que tentaram colocar o Xavi ou o Muricy de coordenador técnico sem consultar o Tite. E ele desce de Teresópolis no domingo, e os jogadores seguem treinando. Na segunda, os jogadores são surpreendidos por essa costura que ela é política do Caboclo, que é importante para ele ter a Copa América aqui, pela questão da crise interna dele. Ela é política pro governo federal, que vai, sim, desviar o foco de questões que são centrais, como uma CPI que está rolando, como UTIs lotadas, como uma demora da vacinação. Não desvia atenção, Léo. Na cabeça dele, sim, Davi, na nossa não. Desvia atenção. E tem uma questão da Comebol, tá, que vai cumprir um contrato que, pelo que eu li, seriam contratos na casa de 100 milhões de dólares. Aí é que tá o problema. Aí já é mais quente. Aí sim, os jogadores, amanhã, só para terminar, Pedro, só para terminar, aí o que acontece? Por que a mobilização dos jogadores? E aí que começam a ocorrer os movimentos. Os jogadores não falam desde segunda-feira. Não tem entrevista de jogador na seleção brasileira nessa semana. E os jogadores se revoltaram porque eles estariam sendo usados para uma competição num momento inadequado, uma competição que é inoportuna e que não precisa sair a não ser pelo viés econômico. E por isso os jogadores se rebelaram. Por que eles não fizeram isso antes? Ontem, inclusive. Estava marcado para a Argentina. Estava marcado para a Colômbia. A mesma competição, só mudou alguns quilômetros. 2 horas de avião. Eles foram surpreendidos pela realização da Copa América, é isso? A informação, Davi, que o Gustavo Hoffmann, que é um cara muito bem informado de CBF, o Gustavo Hoffmann, ele é comentarista da ESPN, ele escreveu um livro sobre a Alemanha, ele acompanhou a Alemanha na Copa, é um cara muito bem informado do CBF, ele até estava na Copa lá, ele é muito bem enfronhado na CBF. O Gustavo Hoffmann disse que o Casemiro não falou, não é por uma decisão do Tite ou por uma opção do Casemiro, que ele teria sido proibido de falar. Proibido por quem? Pela CBF. Foi a informação do Gustavo Hoffmann, da ESPN. Então, assim, tem todo um ambiente... É bem provável, se tem um movimento contrário e de receber uma proibição para não dar declaração, é bem provável. E geralmente o capitão fala na véspera dos jogos. Enfim, tem todo um ambiente e eu, pelo menos, eu vejo um ponto positivo nisso, que a gente sempre achou que os jogadores viviam numa bolha, alheios. E não, mas os jogadores não querem participar disso. Não é uma manifestação pelas condições sanitárias, Léo. Mas não é férias. Eu não acredito que seja férias. Pelas condições sanitárias, eles não jogavam hoje, é o mesmo lugar, é o mesmo país, é a mesma situação sanitária. Tem um ditado que diz que a oportunidade... A ocasião, faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Tem um ditado muito antigo. E o que aconteceu foi isso, tinha um balde já transbordando. É claro, eu ontem, depois dessa informação do Pedro, né, como vocês disseram bem, ela virou um rombo de reportagem, porque era algo que não se esperava. E aí automaticamente a gente mantendo contatos, conversando com outro, com pessoas próximas desse ambiente de seleção, e todo mundo diz a mesma coisa. Não tem. Os jogadores ficaram incomodados de não poderem se manifestar. Por exemplo, quando sai a definição, vamos pegar de segunda-feira para cá, e a CBF acabou com as entrevistas coletivas, isso incomodou os jogadores, não porque os jogadores gostam de falar. Se deixar, eles não falam por vontade própria. Mas quando chega uma hora de dizer assim, não, ninguém vai falar, isso acaba automaticamente estranhando. Os caras sabem o que está acontecendo nos corredores. E aí a ocasião fez o ladrão. Surgiu essa oportunidade e agora os jogadores vão se apegar a isso, na questão das férias. Mas a Copa América, eu acho que a Copa América vai sair. Entendeu? Mesmo que aconteça esse movimento, e vai acontecer esse movimento, com outras seleções. Porque eu sempre digo, o boleiro é amigo do boleiro. Eles mantêm contato, pode estar onde estiver, eles se conversam, eles sabem
se paga, se não paga, se é bom de trabalhar, a opinião de cada um. E hoje no futebol, volto a dizer, quem manda no futebol hoje são os boleiros. Se eles não quiserem, não tem negócio. Não tem negócio, não adianta que não tem. A força deles é enorme no futebol, é máxima. Então, eu acho que a Copa América até vai sair. Mesmo que esses adversários estrangeiros acabem se juntando ao protesto dos brasileiros que estão no exterior. Agora vai trazer um prejuízo enorme ao Campeonato Brasileiro, que é o grande produto da CBF. Aí o Flamengo vai parar, porque metade do time do Flamengo vai ser titular da seleção brasileira, se forem jogadores só daqui. E aí para o campeonato. Porque para por lei. O Flamengo não joga por lei. O Flamengo não está jogando contra o Grêmio no domingo na Arena por lei. Eles já estão querendo isso, imagina se convocarem mais jogadores. Sim, como é que vai fazer uma seleção jogando só no Brasil? Vai convocar quem? E outra coisa que eu acho, terça-feira, depois do jogo, o Tite vai largar. Eu também estou achando. Agora se isso... A questão é que é o seguinte, tudo no Brasil... E aí o novo treinador é o Renato, né? O Renato tá fechado. Também estou achando. É que tudo no Brasil agora virou política. Tudo tem que ter um viés político. O que é absolutamente desagradável. Porque a gente tem que ter a liberdade de observar, analisar cada questão, cada coisa que acontece no país e ter sua opinião independentemente de sem se perfilar a esse ou aquele lado, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade de ser o livre pensador, entendeu? Como dizia o Milor Fernandes, livre pensar é só pensar, de pensar, entendeu? Tu olha uma questão e diz, não, isso aqui está errado por isso, aqui está certo por aquilo, sem essa necessidade de estar perfilado. O Bolsonaro decidiu fazer a Copa América. Me parece que ele não ganha nada com isso, ele só perde com isso. Não vejo nenhuma vantagem para o governo nisso aí. Ele decidiu fazer a Copa América e aí automaticamente virou a Copa América assim um monstro sanitário, vai ser a terceira, a quarta onda, vai morrer um monte de gente. É ruim, sanitariamente falando, para a questão da pandemia, é ruim. Mas não é esse horror todo aí também. Eu vi a manifestação do Luiz Roberto emocionada, furiosa. É um exagero, sabe? Vai ser ruim? Claro que vai ser ruim. Mas olha o que as pessoas estão fazendo. Saíram os bolsonaristas da rua aí no sábado. Um monte de gente ali aglomerada. No outro sábado ou domingo, não sei, saíram os antibolsonaristas da rua. Todo aglomerado, todo mundo. Tá todo mundo, a gente vai nos lugares... A orla do Guaíba ontem. Pois é, então é o seguinte... como se a gente estivesse tomando muitos cuidados do Brasil. Isso aí é desculpa para não se tomar mais cuidados? Não, claro que não. Eu acho que não deveria se realizar essa Copa América. Acho mesmo que não deveria. Não, é que o futebol também, o futebol é uma coisa tão importante no Brasil, ele carrega tantas coisas para o bem e para o mal, que de repente é o seguinte, o futebol só pensa em si. Sim, o cara da loja também, o da fábrica também. Lógico. O do colégio só também. Aí diz o cara para mim assim, tu tá pensando em ti? Eu digo, eu e tu, né, meu? Como é que não pensa em si? Só não concordo com uma coisa, tá? Sobre o movimento do Bolsonaro. O Bolsonaro, desde que começou, o presidente Bolsonaro, mais respeito a ele, o presidente Jair Messias Bolsonaro, desde o começo da pandemia, ele tentou diminuir a pandemia e tentou em todos os seus movimentos, além de diminuí-la, tentar mostrar alguma normalidade. Por que o Bolsonaro quer a Copa América no Brasil? Porque a Copa América vai acontecer no Brasil e ele vai dizer, olha, a gente trouxe até uma Copa América aqui e não aconteceu uma nova onda. Não aconteceu, porque tem um erro, tem um erro de avaliação no Brasil, que é sobre a pandemia, é que é o seguinte, o Brasil é do tamanho da Europa. Cada estado brasileiro, às vezes cada região dentro de um estado está vivendo uma realidade da pandemia. A gente teve agora um surto no noroeste do estado, né, que lotou hospitais, e Porto Alegre não lotou hospitais, sempre numa situação de emergência. Né? Não estou falando que virou os Estados Unidos aqui. Bons ouvidos, por favor, né? Agora, o Brasil ele é particionado e a doença também, essa nova doença também ela tem elementos em cada estado e às vezes dentro do estado em cada região para isso. O Bolsonaro sempre tentou trazê-la para a nacional,
sempre tentou achar que uma coisa não caminhava com a outra. Então o movimento da Copa América é para mostrar que o Brasil está andando, que consegue realizar uma competição em 4 capitais ou 5 capitais, né? E isso é um movimento político, sim, dele. Para depois de acabar a Copa América, ele chegar e falar assim, ó, daí, tá ok? Fizemos uma Copa América aí, tá ok? Não aconteceu nada, tá ok? Tipo assim, sabe? Porque é isso que o Bolsonaro está tentando fazer. Ele pega um remédio chamado hidroxicloroquina e lá no começo da pandemia diz assim, ó, isso aqui, uma boa notícia, essa aqui é a cura para a doença. Mas ele está enganado, Potter. A Copa América no Brasil traz desgaste, não traz vantagem, traz desgaste. Porque já tem futebol, os clubes estão jogando, ninguém está reclamando mais, reclamou bastante no começo, não se reclama mais, porque sabe que os clubes de futebol, mais do que qualquer outro setor da economia, preservam seus trabalhadores, e esse surto que teve no Grêmio aí tem a ver com uma festinha que fizeram depois do campeonato, que saiu fora do protocolo do clube, né? Vamos deixar claro isso também. Agora então, Pedro, tem um ponto que a gente não tá levando em consideração quando a gente citou o Tite. Todos nós, em algum momento, uns mais, outros menos, mas todo mundo conhece o Tite, sabe como é que o Tite costuma agir. Eu concordo contigo, lá no início ficou muito claro que ele não é, por exemplo, um partidário ao presidente Bolsonaro, mas também ele não está ali para ser partidário a ninguém, ele é da seleção. Só que, conhecendo o Tite, particularmente como eu conheço, eu duvido que ele não está muito incomodado com a forma, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for. Porque no Brasil também virou isso. Tu fala política, é porque tu ama o Bolsonaro ou porque tu odeia. Não, tu pode ter um meio termo. Agora, conhecendo o Tite, está incomodando muito ele, porque a seleção brasileira virou um objeto de uso político. Querendo ou não, está sendo isso. Exatamente o que vai acontecer, é que ele vai apoiar os jogadores e muito provavelmente, como disse o Guerrinha, quarta-feira estamos atrás de um técnico para a seleção brasileira. E é por isso que os jogadores estão se mobilizando, o Bagé. E pela primeira vez eu vejo isso, principalmente no seio da seleção. Geralmente o jogador ele é alheio a isso, mas eles estão se mobilizando porque, como disse o Potter, vai passar uma mensagem de que está tudo bem aqui no Brasil e não está, e eles vão estar sendo usados, tá, como ferramenta política para uma competição que é desnecessária, como a gente vem dizendo. São várias coisas. Os jogadores querem o Tite na permanência porque eles sabem do trabalho do Tite. Os jogadores querem descansar. Sabem que a Copa América ninguém quer ganhar, porque o cara liga pro Messi e fala assim, Messi quer ganhar? Tô cagando pra ela. Aí Suárez quer ganhar? Não, tô no azar dela. Ninguém quer ganhar e se perder não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Competição. O que interessa é hoje à noite. Hoje à noite interessa. Hoje à noite é Qatar. Hoje todo mundo quer estar. Né? Agora, a Copa América, então, o pensamento do jogador é vários. E eles estão certos. Depois de uma pandemia, de uma temporada sem intertemporada, uma loucura, nunca teve tanta lesão como a gente teve nos últimos um ano e pouco, né? Vai atrapalhar, então, eles querem descansar. Nos últimos 6 anos, Davi, 4 Copa América. Ou seja, a cada ano e meio tem esse troço que tira a férias dos jogadores. Soma isso à Copa da Rússia. Mas o Neymar não, mas a maioria dos jogadores estava nas 5 competições, jogadores europeus aí mais velhos, tá entendendo? Então, eles de novo não têm férias. Não, mas é para emparelhar com o calendário da Eurocopa. Sim, mas a Eurocopa joga de 4 em 4 anos. E aqui nós tivemos 2015, 16, 19 e 21. Porra, é muito, né, cara? Os caras merecem férias, né? Agora, o espetáculo merece férias, Pedro. O espetáculo merece férias. Os melhores jogadores, todos eles estão chegando estourados. Né? A gente precisa que os jogadores joguem menos para a gente ter mais qualidade de futebol. Daqui a pouco a gente vai falar de Inter e Vitória, primeiro tempo de ontem. Eu dormi profundamente. Né? Até porque eu fui ver a reprise, que eu estava trabalhando na hora. E aí foi uma coisa horrorosa. Eu botei meia-noite pra ver, mas assim, eu babei de roncar, o meu cachorro me sacudiu. A sensação que eu tive no primeiro tempo é que eu tinha tomado um Dormonin de 15 miligramas, aquele que deita o freguês. Agora a questão que se impõe é o seguinte, por que a CBF procurou um auxiliar pro Tite? Por que essa necessidade? Sabe, alguma coisa está acontecendo internamente. Vai ver a comissão técnica do Tite, o Juninho, por exemplo, que é o coordenador. Porque antes a seleção tinha o Edu Gaspar, né, David? Tu lembra? A gente estava lá na Copa, Pedro, Potter. O Edu Gaspar era o cara, inclusive, que falava. Depois da eliminação que o Brasil cai para a Bélgica, quem vem dar entrevista, atender os jornalistas que faziam plantão lá na frente do hotel em Kazan,
foi o Edu Gaspar. Sai o Edu Gaspar, ele assume um cargo no Arsenal como executivo, e vem o Juninho Paulista. E as informações de bastidores são de que o Juninho Paulista, por exemplo, está fechado com os jogadores e o Tite. Então, a CBF deve estar atrás de um coordenador técnico para que tenha os olhos dela, da direção, para que tenha um canal da direção dentro da comissão técnica. Porque, pelo jeito, os que estão lá não fazem essa ponte. Mas os convidados não têm esse perfil. Nesse momento, se puder... Chave e Muricy. Não tem esse perfil. TV, o Eric Faria está na frente do hotel da seleção, não sei se ele está falando alguma coisa sobre a movimentação na Copa América, se a gente conseguisse ouvir. Daqui a pouco ele tem alguma informação lá na frente do hotel, né? Ou se ele está falando somente sobre o jogo de hoje à noite. Também. Os jogadores e a comissão técnica, isso é importante a gente falar, estão alinhados, o pensamento é o mesmo. Ou seja, eles não estão confortáveis com essa disputa da Copa América no Brasil. Primeiro, por tudo isso que o Nori estava falando, a questão da saúde pública. E também pelo fato de não ter havido nenhuma comunicação do dirigente maior do futebol brasileiro no momento da visita dele à Granja Comari. Em nenhum momento os jogadores e a comissão técnica tiveram qualquer tipo de informação ou consulta ou uma troca de ideia que fosse. E isso já criou um ruído na comunicação. Essa visita, a primeira visita do Rogério Caboclo, ela foi registrada pelo Departamento de Comunicação da CBF, mas houve uma segunda visita do presidente da CBF, e aí sim, essa visita requisitada pelos jogadores, e foi uma visita que ninguém mostrou. Ou seja, já dando o tom de que o ambiente não está bom, que existe uma rota de colisão muito grande. Bom, isso é exatamente aquilo que a gente vinha dizendo, né? De que tem o Tite ao lado dos jogadores, do Juninho e tudo, né? E do outro lado está a seleção. Agora, eu vou deixar bem claro mais uma vez, se fosse problema da pandemia, eles não estariam também querendo jogar hoje. E hoje eles querem jogar. Se manifestar. E é no mesmo país, é na mesma pandemia, é tudo igual. Hã? Nunca, qual foi o jogador que se manifestou em meio à pandemia? Não, com todo nenhum. respeito, o jogador de futebol vive um mundo paralelo. Eles estão usando uma brecha e eles têm todo o direito de achar. Tanto que tem um movimento dos outros sul-americanos, dos principais do Uruguai, dos principais da Argentina. É que a ocasião faz o ladrão. É bonito agora falar qualquer coisa que tenha uma preocupação sanitária. Jogador de futebol vive um mundo paralelo. Bagé, olha só. Nenhum deles se manifestou contra qualquer problema sanitário no Brasil. Bagé, os jogadores, eu concordo contigo que grande parte vive numa bolha, mas nós temos uma geração, e pelo menos esse para mim é o ponto que chama atenção nesse momento. Só o Richarlison falou, Leonardo, nenhum outro falou, Leonardo. Eles estão o Richarlison tem um posicionamento. O Richarlison tem um posicionamento sempre, né, em todos os assuntos. Mas os jogadores, a gente tem uma ideia de que eles são alienados e tal. Essa geração de jogadores, ela é um tanto diferente, já é uma nova geração. Vamos pegar o exemplo do Casemiro, que hoje é o capitão da seleção. O Casemiro é um homem de negócio, cara. O Casemiro tem uma empresa em Madrid de jogos online. Eu estou falando da questão da pandemia. Eles não se posicionam. Bagé, tu tem discussão de racismo, ninguém se posiciona. Tu tem discussão de pobreza, ninguém se posiciona. Tu teve uma pandemia que nós estamos vivendo há 15 meses, ninguém se posicionou. Mas eles moram lá na Europa. Férias, vem com esse negócio. Não é porque eles querem férias. A pandemia mundial, Léo. A gente não pode se manifestou em nada. Bagé, não dá para simplificar que os caras querem férias, sabe por quê? Esse argumento ele se esfarela no seguinte: quando eles voltarem, eu não estou simplificando a pandemia para conseguir quando eles voltarem aos seus clubes, tá? O Neymar lá no PSG, o Casemiro no Real Madrid, eles vão ter os dias de férias deles. Os clubes dão esses dias de férias. Talvez não seja na plenitude dos 30 dias, não, mas eles vão ter os dias de férias. A questão é que nós estamos vendo jogadores de uma nova geração, são homens de negócio, são caras inteirados, e eles não são tão desplugados do mundo assim. Leonardo, me dá um tempinho. Mas qual é o exemplo desse assunto, Léo? Eu não estou falando dos negócios próprios. Claro que todo mundo tem um negócio, eles investem na bolsa, isso todo mundo sabe. Mas qual é o posicionamento público que eles tiveram para eles alegarem agora? Agora o Caboclo é presidente da CBF, ele tem que avisar os caras que são comandados dele para... É a mesma coisa que nós cobrarmos, que o presidente da RBS tem que avisar qualquer dia para entrar no salto de redação. Ele não pode deixar chamar a nossa relação é diferente da relação de trabalho de um jogador e um clube, um jogador e uma seleção, do que a nossa. Nós somos trabalhadores normais, comuns. Eles não querem participar, para mim está muito nítido, eles não querem participar do pão e circo. Eles não querem estar no brincadeira. Deixa eu chamar. Não é pela pandemia.
Então tem que abrir uma fruteira, porque a vida deles é para o pão e circo. Mas não nesse momento em que a vida, não nesse momento em que há algo que é a vida que está na frente da vida. Aí. Assim. O Neymar ia fazer uma festa para 500 pessoas no ano novo. Preocupados. Claro que não estão. Eduardo Pinzon, qual é a informação que você tem? Pedro, Porto Alegre daria um importante passo, ou dá um importante passo na imunização de pessoas contra o coronavírus nesta sexta-feira. Estava previsto para 1h da tarde o início da vacinação de mulheres com 59 anos fora daquele grupo conhecido com as chamadas comorbidades. Foi um anúncio feito pela Prefeitura de Porto Alegre, então, para 1h da tarde o início da vacinação de mulheres com 59 anos aqui na capital. No entanto, neste momento eu falo aqui da unidade de saúde Modelo, no bairro Santana, aqui em Porto Alegre, e tem uma fila com cerca de 200 mulheres com 59 anos e sem comorbidades, aguardando há mais de 4 horas o início da vacinação para esse grupo. Era para começar a 1h da tarde, mas não há doses aqui na unidade de saúde Modelo para aplicação para essas pessoas. É um importante passo porque Porto Alegre estava concomitantemente vacinando pessoas que não têm comorbidades, dando este importante passo nesta sexta-feira. No entanto, houve um atraso na distribuição das doses e tem uma longa fila aqui na Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana. A orientação dos servidores é para essas pessoas, essas mulheres que estão aqui há mais de 4 horas aguardando na fila, que permaneçam aqui porque há a previsão da chegada nas próximas horas desse lote de vacinas que vai ser usado para a vacinação dessas pessoas. Que não seja, Pinzon, nas próximas horas, assim, nos próximos minutos, né? Senão já estão 4 horas, aí vai matar as coitadas aí. E tá quente aqui na rua, viu, Pedro? Só para informar, nós procuramos a Prefeitura de Porto Alegre, que disse que houve um pouco de atraso por causa da logística, mas que elas já estão sendo distribuídas, portanto, esperamos que nas próximas horas os portões se abram aqui na unidade de saúde Modelo para essa vacinação das mulheres com 59 anos. Tá legal. Obrigado, Pinzon, trazendo informações aí da vacinação. As mulheres de 59 anos estão começando a se vacinar no dia de hoje, com esse atraso que foi relatado. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada. Estamos de volta, 1h37. A Objetiva Administradora de Condomínios lembra, ela está há 24 anos no mercado e é absolutamente especialista naquilo que faz, ou seja, cuidar do seu condomínio. Portanto, se você tem alguma dificuldade, acesse objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta e para quem é de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, objetivacondomínio.com.br. Bom, Adroaldo Guerra Filho, o Inter ontem, Guerra. O Potter dormiu o primeiro tempo. Eu não pude dormir porque eu estava trabalhando, né? Estava fazendo o jogo. Mas o Internacional está atrapalhado, completamente atrapalhado. O Internacional ganhou um jogo ontem, de novo na base da bola parada e da individualidade. O Internacional não tem jogada, não tem nada. Ainda foi salvo lá no final, né? Porque tem um pênalti muito claro a favor do Vitória, que o árbitro não teve VAR, nada, e o árbitro deixou passar. Mas o Inter tá assim, sabe? Ele é um time sem confiança, visivelmente sem confiança. Algumas trocas que o treinador fez ontem, até achei que foi legal. O Johnny entrou bem no jogo. O Daniel até não teve trabalho. E eu gostei muito da volta do Bosquilha, que é o que pode dar uma arrumada no time. O Internacional continua carente desse armador, não é o Tyson. O Tyson, quando se atreveu a avançar um pouco, deu uma bola na trave, inclusive. O Tyson tem que jogar mais perto do atacante, do último atacante. E talvez o Bosquilha possa dar uma arrumada no meio-campo ali, junto com o Patrick, fazer o Edenilson crescer de produção. Mas o Internacional está jogando muito pouco, Pedro. E domingo nós vamos ter mais uma prova disso. Domingo vai ser um jogo muito sofrido para o Internacional contra o Fortaleza. Muito sofrido. Ele vai precisar jogar muito mais do que fez ontem lá no Barradão, para conseguir um bom resultado, porque o Fortaleza é melhor que o Vitória. Eu não sei, eu acho que o time, além de tudo, o time está sem confiança que pode ganhar os jogos. O jogo de ontem era um jogo de forças distintas. O Inter tem muito mais qualidade técnica do que o Vitória. E, como disse o Potter aí no primeiro tempo, o Inter até passou por alguns momentos assim, de perigo, sabe? E não pode acontecer isso, porque daqui a pouco tu vai pegar um Flamengo, tu vai pegar um Palmeiras, um Atlético,
E aí, meu amigo, aí a qualidade é outra. Aí tu vai ter que dançar com a mais feia, dançar com a vassoura, né? Então, não é fácil. O resultado foi bom, mas a atuação continua capenga, o Inter continua jogando muito pouco. Leonardo, o Potter dormiu, o Guerrinha não gostou, e tu? Eu escrevi minha coluna no primeiro tempo enquanto eu vi o jogo, por isso que eu não dormi. Mas, não, Pedro, eu achei o primeiro tempo do Inter, os primeiros 10 minutos, o Inter foi extremamente envolvido, tá? Até encaixar o jogo, depois ele controlou, não foi brilhante no primeiro tempo. Eu gostei muito do segundo tempo do Inter, tá? Eu acho que o Inter teve pontos positivos, o Inter retoma um processo de evolução, mesmo que pequeno, que ele vinha mantendo. O Inter, por exemplo, não cansou no segundo tempo. Ele não entrega o resultado do segundo tempo, pelo contrário, ele constrói o resultado e até acho que poderia ter ampliado, né? Poderia e deveria ter ampliado para ter uma volta mais tranquila. O Inter mostra o Johnny como camisa 5, acho que isso é um ponto muito positivo e é um jogador que entende a função. O Rodrigo Dourado, ele tenta fazer a função, mas faltam a ele ferramentas que sobram em outros modelos de jogo, mas nessa ideia de jogo 5 ele é um cara mais cerebral. E o Johnny parece ser esse jogador, tá? O Daniel, para mim, eu acho que é uma boa observação. Ele foi bem, foi seguro. E o Inter teve controle do jogo no segundo tempo. O Inter construiu, o Inter criou. E o Inter teve uma variação que eu pelo menos, talvez tenha me escapado, mas eu não tinha visto o Inter no final do jogo com essa variação. Porque ele sai daquela ideia de jogo, ele monta uma linha de 4 atrás do Galhardo, com 3 meias, né, Bosquilha, Maurício e o menino Lucas Ramos pela esquerda e o Tyson na direita, mas o Tyson logo sai, quando ele passa para a direita, Potter, ele logo sai. E aí entra o Mazetti, que é um lateral de origem, que joga na lateral, joga na extrema, e ele monta um 4-1-4-1 e aí dá consistência e o Inter até quase chega ao segundo gol. Então são variações que vão aparecendo. Me parece que o Inter retoma um processo de evolução, né, de descoberta de novos jogadores. O Lucas Ramos é um cara que ele vem apostando, mas principalmente o Johnny e o Bosquilha, mesmo sem jogar 7 meses, ele vai dar um ganho pro Inter muito grande. É um jogador também de vertical, de velocidade. E mais uma vez uma preocupação para uma atuação mediana do Edenilson. O Edenilson é um cara que a gente se acostumou a ver jogando em alto nível. Edenilson, né? Patrick também não está bem. Potter, depois que primeiro, sonhasse durante o sono e depois de acordado, o que te veio à mente? Impublicável nesse horário, né, Pedro? Porque tem coisas que eu só faço nos meus sonhos. Mas, muito da lembrança que ouviu, tu fez na vida. Ouviu? Né? Eu nem sonho mais. Sonhos curtos ou longos, Potter? Curtíssimos, né? Mas assim, Pedro, sabe que ontem eu fiz uma comparação aqui com o futebol europeu de uma maneira que era o seguinte, a ideia, né? Os treinadores que chegam nos clubes europeus, mesmo com todos os jogadores sendo de seleção, eles fazem uma primeira temporada ruim, precisam de um tempo de adaptação até encaixar a ideia deles, né? E eu falei, bom, beleza, é isso que o Inter quer. O Inter acredita que o Ramires é esse cara para ficar um tempo aqui com esse modelo. Pode ser só para dizer uma coisa, o Inter não fechou com o Ramires. O Ramires é um representante do modelo de jogo que o Inter quer. Ele não é o único treinador do mundo que tem essa ideia. Pode ser outra ideia. Só estou falando isso. O Inter está fechado com o modelo. Que ele acha que é um modelo alvissareiro, que vai crescer e que vai ganhar mais. Beleza. Dito isso, esses super treinadores em super clubes, com muitos craques, inclusive na reserva, eles abandonaram alguns jogadores. Alguns jogadores, eu vou dar, o Tinga uma vez contou uma história pra gente, que quando o Klopp chegou no Borussia Dortmund, ele ficou 6 meses lá, o Klopp chegou e falou assim, cara, eu quero fazer um outro modelo de jogo, e o teu futebol não se adapta a esse modelo. Então eu vou te liberar, beleza? O Tinga, beleza. Beleza, tranquilo. Então imagina, o cara abriu mão de um cara como o Tinga. Sim, o Guardiola, quando ele começa, sempre o maior exemplo, o Guardiola quando ele assume o Barcelona, e ele não era treinador de mais nada, né? Lembra que ele mandou pra casa? Ronaldinho Gaúcho. Claro. Ele tinha um demônio, né? Ele tinha um demônio, né? Guardado ali, né? Tinha um demônio guardado. Tá, mas o demônio se comprovou. Potter, a tua proposta é uma revolução no internacional, então, pelo que eu tô entendendo. Não, nem vai tem se proposta, adaptar o clube. Nem tem tô tentando, proposta. Claro que eu tô fazendo uma figura de linguagem. É que pelas tuas comparações, o Inter vai ter que remodelar um elenco pela ideia de jogo do treinador.
O que não é tão incomum. E não é só a ideia do Ramírez. No Brasil é completamente não comum. Mas é isso que eu estou dizendo. A questão do futebol do Internacional, para fazer toda essa remodelagem, os teus exemplos são perfeitos. Barcelona, Borussia Dortmund, todos os times que têm como investir. O Inter não tem como contratar. Não, eu sei disso. Aí talvez, por exemplo, você quer ver uma coisa? Já estava no Inter o que pinta ser um número 5 que ele prefere. Ele, Ramírez, prefere. Já estava no Inter. Assim, Bagé, eu não sei se vai dar certo ou não. A minha pergunta é o seguinte. Se a direção vai aguentar o rojão de uma adaptação. É essa a pergunta. No Brasil, nenhuma suportou. O Inter, nenhuma suportou. Se a ideia é da direção, ela vai aguentar o rojão. Agora tem que saber quem é da direção que tem essa ideia. Que é para mudar, para o torcedor mudar o foco. Ele não está indo ao estádio, mas ele está indo a uma coisa que a rede social é muito pesada, né? Ontem, só para citar vocês, apareceram, eu não gosto muito de estatística, eu não dou bola para estatística. O Daniel tocou muito mais na bola que o Yuri Alberto. É uma ideia boa. Toca mais na bola o goleiro do que o centroavante. Essa ideia então, de jogo tem que saber de quem é a ideia lá do Internacional, quem é o gênio que tem essa ideia, para direcionar a bateria para ele. Essa ideia é um projeto... É um projeto do grupo político, dos 3 grupos políticos que assumiram, né? O Alessandro é do movimento chamado Academia, o outro é o Convergência e o outro é o I9. São 3 movimentos que se uniram, eles eram da base, inclusive, da gestão Marcelo, saíram, deu todo aquele rolo em setembro e eles ganharam a eleição. Essa ideia, que é desse grupo, ela foi aprovada por 57% dos associados do Inter. Então era uma ideia que ela foi apresentada, foi levada ao conselho, passou no conselho, para o segundo turno no pátio, e os sócios votaram. E se fosse feita, eu vou ter uma pergunta, se fosse feita uma nova eleição hoje, será que levaria os 57%? Depende da outra chapa, do que vai apresentar vamos botar problema. A mesma chapa, a chapa que concorreu junto. Levaria hoje 57%? Mas aí seria em cima de resultado. Mas futebol é resultado. Mas o futebol é resultado. Mas é que o resultado a prova que é resultado que o Zidane foi posto pra rua. A prova que é resultado aqui em qualquer lugar do mundo. Mas, se não tiver resultado, não adianta ter ideia. Mas é que não adianta, Guerrinha. É que não adianta. E aí funciona para Grêmio, funciona para Inter, funciona para Flamengo, para Palmeiras, para o Real Madrid. O resultado, ele é o ponto final. Até tu chegar ao ponto final tem um caminho. Tu precisa construir esse caminho. Me parece que o Inter tenta dar uma guinada, Pedro. Deixa eu só te lembrar um fato histórico que é importante. O torcedor do Inter, na última eleição, ficou sem opção. Eu recebi uma visita do Dr. Roberto Sigmar, que me falou que, uma visita que muito me honrou, por certeza, que me falou que estava contratando o mesmo treinador que foi contratado pelo Internacional. As 2 chapas entregaram para o torcedor a mesma coisa. Aí o torcedor escolheu um da mesma coisa. É que essa chapa que ganhou a eleição, e ganhou com uma boa vantagem, com uma boa margem, 57%, é uma chapa que ela não se propõe só uma ruptura na forma de jogar, né? E eu falo porque eu acompanhei muitas eleições do Inter, acompanhei muitos bastidores. Ela vem com uma proposta de romper com alguns processos do clube. O Inter já vinha, é sempre bom a gente frisar. O Marcelo Medeiros, quando ele assume o clube sem nenhum diretor executivo. O Inter tinha só dirigentes políticos, num retrocesso que foi da gestão 15 e 16. Ali com o Marcelo Medeiros ele retoma a ideia do dirigente executivo, tanto é que o diretor executivo de finanças, Giovanni Zanardo, hoje é o CEO do clube. E o que faz essa gestão? Ela tenta aprofundar, alterar alguns processos e caminhar nessa mesma estrada da profissionalização do clube. Por quê? Porque se entende que se tu não tomar esse caminho agora, e se tu não tentar colocar a ordem na casa agora, de controlar gastos, de cortar gastos, de ser um pouco mais austero para depois ter fôlego na frente, vai virar Vasco da Gama. Eu gostaria de trazer outra referência histórica. O mesmo presidente que nesse momento não admite contratações malucas e que se não vou contratar jogadores de 500 mil, etc., foi que contratou, por exemplo, Marcos Guilherme, 2 milhões de euros o contrato, 400 mil por mês. O centroavante que está lá no Fluminense, 500 mil por mês.
o Natanael, não sei se foi ele, mas se não foi, é dentro da política que estava estabelecida. Então, ele se deu conta do que aquilo que ele fez não dava certo. O que eu acho, quero fazer um elogio ao presidente, mas ele não pode dizer, temos uma grande dívida, como se não fosse nada com ele. Também com ele. E tem uma coisa, mas havia uma outra diretriz, né? Ele seguiu uma diretriz, né, Pedro? Ele era o diretor da gestão anterior. Ele era o diretor financeiro lá. Também. Ele sabia disso tudo, ele participou disso. Antes de futebol, ele era o homem do dinheiro do Internacional. Sabia, bem que não foi surpresa. Mas por que não disse que não podia... Se tu tem uma diretriz... não disse que não podia gastar? Se tu tem uma diretriz de um dirigente, de um presidente, ele está seguindo uma diretriz. Esse grupo assume com uma outra diretriz, talvez de cortar, talvez até de corrigir alguns erros que eles cometeram ali atrás, e é assim, a gente erra e tenta acertar, tenta evoluir. O fato é que o Inter busca, pelo menos nessa primeira temporada, como meta, e isso é uma informação que me foi passada, e por mais de uma pessoa, o Inter tenta fechar o ano no 0-0. Porque no último ano fechou com 90, vamos botar 60 porque tem 30 de TV que ficaram de um ano para o outro pelo Brasileirão ter entrado em 21. Mas mesmo 60 é alto. Então o Inter decidiu que esse é o momento de parar, de fazer o que o Grêmio fez ali com o Romildo em 2015, e o Grêmio ganha a Copa do Brasil em 2016 e até vem antes. O próprio Romildo admite que ele não esperava que o título viesse tão cedo, mas o Grêmio rompe com um processo para colocar a ordem na casa, e hoje o Grêmio surfa numa onda positiva. Em algum momento tem que romper esse processo. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber o seguinte, vai ganhar ou não vai ganhar? Deixa eu pegar esse gancho aí, Guerrinha. Agora, o que está acontecendo, olha, o modelo é esse, mas o modelo não está dando certo. Então troca-se o modelo. Troca-se o modelo. Não está dando certo. Já jogou uma competição, já perdeu. Deixa eu pegar o gancho aqui. Nas outras. Bom, então não está dando certo. Deixa eu pegar o gancho aqui, eu entrei depois, estava lá no Globo Esporte, a gente fez do Beira-Rio hoje, né? O Beira-Rio está envelopado já para o jogo da seleção brasileira, aí tentei entrar numa vírgula, não consegui aqui. Assim, do ponto de vista prático, tem toda essa questão teórica de processo, enfim, finanças, que a gente já sabe que o Inter está nesse processo, né? Mas o que o Inter tem que fazer na prática agora para tentar jogar melhor? Prática, assim, pro dia seguinte, amanhã, depois, né? O Inter precisa conseguir, estou sendo pragmático, pensando com o modelo lá do Miguel Ángel Ramírez. O Inter tem que conseguir trocar passes, esse segundo momento entre trocar passes ali atrás com segurança e controlar o jogo ali atrás com mais rapidez. O Inter não está fazendo isso. Algumas vezes ontem o Tyson conseguiu fazer. O Tyson jogou bem ontem, não fez gol, mas jogou bem ontem. E aí outros jogadores não entendiam. O Tyson vinha, acelerava e aí daqui a pouco alguém não buscava. Outra Bagé. Só tem uma reclamação. Diga lá. Não dá, o Diogo, pegando essa tua mesma linha de raciocínio, tá? Por fazer parte do sala de redação aí, que está fechando 50 anos, a gente tem que acompanhar a maior quantidade possível de acontecimentos, né? Não só esportivos, mas principalmente esportivos. E o Diogo, tá muito chato ver jogo do Inter, eu não consigo mais secar, é uma reclamação de um torcedor do Grêmio. Não dá mais. Mas está dentro disso que eu estou dizendo ali. De fato, o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo foi chato porque assim, o Inter controlava o jogo, mas ele controlava numa zona inócua. Quer dizer, ele controlava no sentido que ele tinha a bola, o adversário não agredia e o Vitória fez pouca coisa, um chute fora da área e tal. Mas assim, ele controla o jogo numa área que, se ele tiver um adversário mais forte, ele vai se atrapalhar saindo ali atrás. Então esse é o segundo passo. Ele tem vai ser agredido, né? Vai ser agredido. Ele tem que ultrapassar essa segunda linha. O Tyson, em alguns momentos, conseguiu fazer isso ontem. E aí ele não foi acompanhado no raciocínio por Edenilson, até pelo Patrick, lá pelo lado esquerdo. O Johnny fez um bom jogo. Ele entendeu um pouco mais. Mas eu ia fechar só, Pedro. O Galhardo parece que ele entende melhor a função ali como centroavante, voltando ali atrás. Porque o Yuri Alberto terminou. Mas o Yuri, eles não são Não, ele não terminou, acho que ele começou. Eles não são sobrepostos, Pedro, eles não são sobrepostos. Eles podem jogar juntos, eles não são dois centroavantes de área. Um complementa o outro, eles podem jogar juntos. Escuta aqui, o Edenilson. Pode tudo, tá? Não tem problema nenhum. Não, tudo não, isso pra ti, pra mim não é bem assim. Tá. Como pode tudo? Tá. Não. Pode um monte de coisa, então. Tá. Vamos lá. Mas o Edenilson, o Yuri Alberto e o Patrick, nesta situação de jogo, foram 3 jogadores essenciais no ano passado. Eles não jogam absolutamente nada. Mas o Yuri Alberto fez o gol contra o Olímpia lá, Pedro, da vitória do Inter. É que eles podem jogar juntos, acho que pode fazer um redesenho. Eles não são assim sobrepostos. O Yuri Alberto é um cara que vem pro lado, ele tem velocidade, eles podem jogar juntos. O Tyson é diferente. Nunca jogaram juntos, nunca jogaram diferente, mas não é armador.
O Tyson não é armador. O Tyson tem que jogar mais adiantado. O Tyson é um segundo atacante. E aí tem que entrar o Bosquilha no time. Com o que tem no Beira-Rio, que eu estou dizendo, né? Porque o melhor seria buscar um meio armador que fizesse a bola andar. Não andasse com a bola. Fizesse a bola andar. E o Inter não tem esse jogador. Mas o Tyson está aí dentro do campo do Internacional. Aí quando chega na frente, ele chega morto. Com razão, é muito longe. O Tyson é importantíssimo para o Inter fazer gols. Ele sabe fazer gols. Tem que jogar mais adiantado. Então, sabe, não tá legal. Não tá legal. O Inter tá ganhando jogos muito na individualidade. Muito. O que eu consegui apurar, Guerrinha, foi ontem, tá? É o seguinte. O Inter espera movimentos, esse é o time que vai até julho, tá? E é um time que ele está em transformação. O Daniel já entrou, não sei se o Daniel vai ser titular pela declaração ontem na entrevista coletiva, acho que o Daniel, inclusive ele usa uma expressão, o clube aposta muito no Daniel, então acho que o Daniel é o cara que vai ter uma sequência. O Johnny me parece que vai assumir essa função, então o Inter ele tá se moldando ainda, estão surgindo novas peças, mas o Inter espera a janela de julho, esse é o time até julho, porque aí o Inter imagina ter fôlego, caso faça 2 vendas, ou 1 ou 2 vendas, o Inter imagina ter fôlego para buscar nomes no mercado que se encaixem mais com essa ideia. Esses nomes já estariam mapeados. Essa foi até a expressão que usaram. Não, os nomes já estão mapeados. O Inter já sabe quem ele vai buscar e quem ele vai contratar. Né? Por exemplo, não é esse o nome. Mas ontem, conversando com colegas equatorianos sobre LDU, sobre seleção equatoriana, que eu vou estar no jogo hoje à noite, eles falaram que desde o tempo de Independiente del Valle, o Miguel Ramírez é muito fã do Alcívar, que é um jogador do LDU, meio campista. Ele já gostava, já queria ter o Alcívar na Independiente del Valle. Ele disse, não duvido que ele esteja de olho no Alcívar para levar para o Inter. Então o Inter já tem equatoriano. Equatoriano. Ele está na seleção aqui? Não, já passou aqui, me atrasei. Ele está... Me atrasei. Intervalo comercial, notícias e voltamos depois. 2h04, planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha pro Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. E o Grupo IAS apresenta nova Fiat Toro 2022 com o novo motor flex de 185 cavalos. Venha conhecer na IESA Fiat em Porto Alegre e Canoas. E o Grêmio, hein, Davi? Que moleza tá o Grêmio, hein? Vai pegar agora uma Recopa contra o time do Santa Cruz. No meio da semana pegou o Brasiliense. A vida tá fácil lá, né? A última Recopa ele perdeu, né? Perdeu. Pelotas? Perdeu. Isso, perdeu nos pênaltis. É verdade. Então não é bem assim, né? O Thiago Reck, lá, o nosso colega, que agora é presidente, está alucinado com essa final aí. O Thiago Reck, se vocês vão se lembrar dele, ele teve um jogo Grêmio e Santa Cruz no Olímpico, e o Thiago Reck era o único torcedor do Santa Cruz. Então tem uma foto famosa dele, ele sentado nas arquibancadas do Olímpico, só ele torcendo para o Santa Cruz, né? Incrível. Saiu, foi até nacional essa foto. Ele virou presidente, ele conta essa história, né, Davi? Chegou lá na reunião do conselho, enfim, ninguém queria, eu quero aqui. E aí ele pegou e ele reconstruiu o Santa Cruz, cara. O Santa Cruz agora passou na primeira fase da terceira divisão, bem pra caramba. Tá numa ele final. Ele era nosso colega na 0 Hora. Sim, ele trazia as cucas de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? As cucas que a mãe dele fazia. O que significa dizer, Davi, que alguns podem perfeitamente abandonar o programa, deixar de encher o saco e assumir um clube e ter sucesso com o clube. Claro. O cara vai lá, vira presidente do clube. É o que fez o Thiago Reck, ele trabalhava conosco lá na redação da 0 Hora. Eu não vou dizer que é o Leonardo, que os caras vão pensar que eu estou contra ele. Qual clube será que pegaria o Leonardo? Não sei. Bom. Difícil, né? Eu não sei qual clube o Léo pegaria, mas eu sei o técnico que ele contrataria. E qual era o modelo? E qual o modelo que essa seria um clube. O Léo diria o seguinte, nós vamos fazer futebol de posição, jogo de posição.
Não, Isso. seria um clube moderno, com uma gestão moderna, com ideias pra frente, e eu não ia deixar meus jogadores, meu treinador falar com vocês, seus bandidos. Mas sabe que... não. Pô, mas o Léo quer começar como técnico pelo Barcelona. Tem um time moderno, rico, vai vir contratar aqui. Diogo, começar por baixo ali, Léo. Tu não tá te referindo ao Barcelona de Guayaquil, ao Barcelona da Catalunha, né? Isso. Que me admira que o Toigo não leva, viu? Que eu me admira é que o Toigo não leva esse rapaz lá pra gestão, deixa aqui no programa nos incomodando. Não, mas tá testando. Ganha mais jornalismo lá, de posição ele ia fazer. Pedro, o Dindim é maior lá, Pedro? Vamos conversar. Pergunta pro homem. Jornalismo de posição. Como é que é ser jornalismo de posição? Oi. O Toigo deixou alguma coisinha pra ti? Não, eu quero aproveitar para desejar para ele um grande fim de semana. Mas hoje é dia, né? Dia 4, né? Mas eu não quero incomodar ele. É hoje o dia. Sexta-feira. Vou dar aquela pingada. Daqui a pouco mas vocês sabem que... Daqui a pouco eu perturbo o fim de semana dele, não quero isso para ele. Não atrapalha. Isso. Feriadão. Mas esse tipo de competição aí, querendo ou não, se nós contarmos, o Inter foi surpreendido uma vez pelo Lajadense, o Grêmio pelo Pelotas. É aquela história. É um jogo teoricamente fraco contra o Santa Cruz, o Grêmio é mais time, parece que vai jogar com um time misto, mas tem que ir lá e ganhar, cara. Porque taça normal é diferente. E o treinador o Renato não vão ter que lá Renato relacionava entre seus títulos. Né, uma recopa dessas tem que ser. O treinador do Santa Cruz, o Argel citava também. Que é o filho do Beto Contra o Avenida, o Renato. Ele faz um trabalho muito bom lá, viu? Muito bom. Então, o trabalho o Internacional tem ainda, o ano está complicado, mas ele tem daqui a pouco tem uma carta na manga, e o cara que pode salvar o Internacional é o Eduardo Leite, Pedro. Por quê? Liberar as pessoas no estádio, porque com público no estádio, o Internacional não ia trocar a bola atrás. Não ia. E tomar vaia. O Eduardo Leite é o cara que pode arrumar o Internacional. Mas ele é torcedor do Brasil. Não interessa, ele gosta de futebol, né? Libera o público, entendeu? Tu perdendo 1-0 e bola pro Daniel, e bola pro Lucas. Termina na hora esse brinquedo aí. Na hora termina esse brinquedo. O problema é que tá fechado. A CBF internamente, claro que isso já aconteceu no ano passado, e depois, em função de tudo que a gente sabe que aconteceu do vírus alastrando pelo Brasil, não foi possível. Mas a CBF voltou a ter um novo prazo interno para que tivesse a liberação de um mínimo de torcedores nas arquibancadas. E esse prazo é setembro. Eu não sei de que maneira que está sendo projetado isso, né? Porque em alguns locais, inclusive em algumas partes aqui do Rio Grande do Sul mesmo, a situação está bastante complicada. Mas a CBF voltou a trabalhar com essa ideia de setembro ter um mínimo de público nos estádios. Eu não sei se pode em setembro, se poderá ou não poderá, porque eu não tenho nenhuma condição, por absoluta ignorância, de dar qualquer opinião sobre essas questões sanitárias. Mas ontem a manchete da 0 Hora é uma manchete que me deixou extremamente feliz, que vem da Secretaria de Vigilância aí, não sei do que aí, da Prefeitura de Porto Alegre, dizendo o seguinte: em setembro 70% das pessoas estarão vacinadas, ou seja, nós teremos uma ideia daquela solução coletiva, né? 70% resolve a bronca. Primeira 70%. Dose. Primeira dose. Eu sou chato que só acredito vendo, né? Eu não sei se é primeiro de setembro, tem a previsão, mas aí vai ter 1º de setembro, a gente vai estar imunizado em 70% no final de setembro. Se for no último dia de setembro, a gente vai ao longo do mês de setembro. Em outubro. Temos uma data, só que a secretaria aqui da cidade, a gente já conversou muito com eles, né, em todos os programas de jornalismo, Pedro, eles não dependem só deles, né? Depende da China. Se o fabricante não entrega China, a vacina, deu, né? Depende da China, porque a gente faz 2 vacinas no Brasil, uma delas depende de ingrediente. Não, mas agora tu viu a boa informação? A Janssen vai começar a entregar a vacina agora, prometia para outubro. É legal. Ela vai antecipar para junho, não sei uma quantas. Dose só. A Janssen é uma dose só, né? Isso aí ajuda muito, né? Muito. Tomara que não venha com 500 vacinas, né? Que tragam umas 200 mil, alguma coisa assim, mas enfim, é o que temos para o momento. Essa vacina aqui foi feita no fundo do quintal lá em Bagé. Pode trazer para cá que os americanos estão doando já, mas aqui para a América do Sul. Mas é pouco, né? 6 milhões, não é muito. Mas se a gente tiver a promessa, eu não sei como é que vai ser isso do futebol no Brasil, né?
Porque nos Estados Unidos são Estados Unidos da América, né? Lá cada estado decidiu o que fazer. Lá é federação. Se Porto Alegre completasse 70% da população em outubro vacinada e, sei lá, as autoridades achassem que pudesse ter, já é possível de pensar o que acontece na Europa de cerca de 10, 15, 20% de um público num estádio separado, né? Eu falo Europa porque a Europa está mais atrasada que os Estados Unidos. E a Europa é muito grande, cada país tem a sua realidade. Se isso acontecer. Todos os prazos de vacinação no Brasil não estão sendo cumpridos. Deixa eu aproveitar e trazer uma informação que essa semana a gente falou rapidamente sobre o Guilherme Guedes, né, que é lateral esquerdo do Grêmio, e o torcedor nas redes sociais, ele sempre pergunta o tempo inteiro, o que está acontecendo com o Guilherme Guedes? Aí ele tinha da última vez agora, era para ele ter viajado até para jogar na partida lá contra o Lequidá, mas ele sentiu um desconforto muscular, ele tinha ficado um tempo fora, aí, de uns 10 dias, com um edema que tinha aparecido na coxa. Ontem à noite eu estava conversando com pessoas próximas, quase da casa do Guilherme Guedes. Ele está recuperado, está treinando normalmente e pode, inclusive, ser relacionado já para o jogo do final de semana. Então, e-mail para dar uma resposta para alguns torcedores do Grêmio que perguntam insistentemente por que ele não é aproveitado. E perguntam com razão, né? É que o Diogo Barbosa e o Cortez não tomam conta do lugar ali, né, Pedro? Eles não tomam conta do lugar. O Wanderson só é reserva porque, como dizia meu pai, não fica nem bem o Rafinha na reserva, porque senão ele tomava conta, tá jogando tanto quanto. O Wanderson joga tanto que eu chego a cogitar a hipótese do Rafinha para defesa, para reserva do Wanderson, para ver como ele tá jogando bem. Agora do lado esquerdo, que volta o Thiago Nunes. Thiago Nunes volta. Quando é que ele volta? Ele são 10 dias, já deve estar vencendo o prazo. Eu acho que quarta-feira que vem ele já está no túnel, né? No jogo contra o Brasiliense. Foi antes da viagem para Fortaleza, sexta-feira. Então fecha hoje uma semana. Se fala, inclusive, o Rafinha poder jogar na esquerda. Por quê? Porque o Wanderson merece ser titular na direita também. E porque o lateral esquerdo ainda não preencheu as exigências. Nem o Cortez, nem o Diogo Barbosa. Aí, se fala o tempo inteiro no menino. Se vai fazer isso, e daí Guedes. Empresta o Guilherme Guedes, né? Porque se tem um lateral esquerdo lá, ele não vai nem receber chance. Tem que botar para jogar, bate muito bem na bola. Agora me ocorreu que o Diego Souza é reinfecção, né? Ele e o Luiz Fernando, Davi. Ele e o Luiz Fernando também são reinfecções, os dois já tiveram. Olha que coisa. A situação do Grêmio, o Grêmio afrouxou ali o parafuso. O Diego Souza teve bem no início da pandemia, né? Bem no início de 2020. Olha, por falar nisso em prazo, né? Até o dia 15 de junho, tá? Estão abertas as inscrições do vestibular da Facate. São 2h18. Alex Pagé, a gente tem alguma desconfiança do rendimento do Internacional em jogos contra adversários maiores e chegar em título, essa coisa toda. Mas e o Grêmio? Será que não tem motivos para ter desconfiança também? Pedro, claro que tem. Inclusive, eu por vezes eu passo como cara azedo, né, para falar do Grêmio, porque mesmo o Grêmio ganhando, por exemplo, do Brasiliense, eu no outro dia apontei muito mais defeitos, problemas do Grêmio, justamente porque ganhar do Brasiliense é uma obrigação. E aí não tem nada a ver com soberbo, falta de respeito com o adversário. Assim como ganhar agora do Santa Cruz no domingo é obrigação. É muito bonita a história do presidente, dá para ele fazer um livro, mas não vai ser com título. Pelo menos essa é a obrigação do Grêmio. Porque o Grêmio vai enfrentar, e nós estamos pegando uma parte em que o Grêmio tem uma transição de trabalho, em que o Grêmio jogou, sai de o Renato, em que jogou 2 finais da Copa do Brasil, nos 2 jogos, sem nenhuma possibilidade de incomodar o Palmeiras. O Palmeiras ganhou dormindo do Grêmio. Aí depois o Grêmio tem 2 jogos que imaginava que ia no estalar de dedos ganhar o jogo e classificar para a fase da Libertadores, caiu para o Del Valle, por isso que a gente está na Sul-Americana. Então, por tudo isso, e baseado no que disse o presidente também para remobilizar o torcedor, o presidente praticamente fez um acordo com o torcedor de que o Grêmio volta a apostar também nas competições nacionais, leia-se principalmente o Campeonato Brasileiro. Então, por tudo isso, por saber que o Grêmio vai disputar título e que o Grêmio vai aí perde por reserva do Ceará. Mas é aí que eu quero chegar. E aí tu vai pegar adversários muito mais fortes, é por isso que não dá para marcar passe em algumas situações. E para mim, na questão do Thiago Nunes, a minha principal crítica dos últimos jogos tem sido o acúmulo de volantes. O jogo não existe. Eu desafio alguém me mostrar um time que ganhou sem ter cuidado pelo meio-campo. Não existe futebol sem meio-campo. Tu precisa ter no meio-campo aquele equilíbrio da marcação e o equilíbrio da criatividade. E o Thiago Nunes, nos últimos jogos, ele valorizou demais a marcação e ele acabou abrindo mão da criatividade. Esse que é o ponto fundamental. Então, eu acho isso pra gente discutir, é legal tu tocar nesse ponto, Bagé, porque, em tese, os 2 volantes posicionados são para proteger. São para proteger, certo?
mas aí tu não consegue fazer uma saída de bola, a bola vem para o adversário. Tu não precisava dos dois, né? Pois é, e aí o Grêmio com os dois volantes posicionados, lá contra o Ceará no primeiro tempo, terminou perdendo e podia ter tomado 4, porque o Breno fez 2 milagres de dentro da área do ataque. Então, assim, são os dois volantes posicionados, eles não protegem. Não, pelo menos esses do Grêmio não estão protegendo. Um só sim, 2 não. Bagé fez uma explanação muito interessante, cheia de ironia, e nós gostamos disso aqui no Sala de Redação, né? Por isso que ele tem 50 anos de idade, sobre... Tá difícil secar o Inter, né? Porque o jogo é muito modorrento, né? É claro que num padrão diferente, cara, tá duro de ver a dupla Grenal, cara. Tá duríssimo. Eu concordo. É verdade. Tá muito complicado. Eu sei que são estágios diferentes. E o pior é que é contra adversários fracos. Exatamente. Nesse final de semana o Grêmio teria um grande confronto, né? E o Flamengo está desprotegido pelas seleções, nas duas, e por isso que o Grêmio não joga contra o Flamengo. Mas os jogos do Inter e o Grêmio são jogos muito complicados de se ver, de se deleitar, sabe? Eu não lembro qual foi. Certamente alguma daquelas goleadas do Inter foi interessante. Mesmo os Grenais, né? Os Grenais, claro, ele vale a pena pela tensão que se há nele, o torcedor se envolve por isso, né? Exatamente, mas assim, são jogos de Grenal nunca é bem jogado, né? Mas os outros têm toda a razão. São raros os bons jogos. Os outros têm toda a razão. Muito complicado para quem vive de torcer e secar no estado ter algum tipo de alegria futebolística. Jogo morno. Difícil. Jogo morno, tu não tem nenhum Grêmio tipo de Brasiliense de tarde. Olha, assim, se o cara se passou um pouquinho no almoço, entende? Mas o cara entra em sono profundo. O cara entrou em sono profundo naquele jogo ali. Mas aquele é um jogo duro, né? Duro de ver. Não, é nisso, Pedro, Grêmio, é nisso que eu tô falando. O campo do Grêmio sai com o Thiago Santos e Lucas Silva. Aí é brabo. As duas estreias. O Grêmio fez o primeiro gol quase nos acréscimos do primeiro tempo. Inter Esporte, o primeiro tempo do Inter Esporte foi muito bom. Ali sim, foi uma coisa interessante de se ver. O segundo tempo o Inter cai muito. Assim, né? Agora, como tem jogo ruim do Inter e Grêmio? Cara, e aí eu vou avançar, tá? Se a gente tá dependendo desses jogos para fazer torcedores do Inter e do Grêmio pela beleza, né? Novos torcedores, estou dizendo, sabe? E aí ele no videogame. Eles olhando futebol europeu. Não prende atenção. Olha, não prende. A gente vai ter. O meu pai não teve muita dificuldade, porque meu pai falou assim: não, cara, eu vou fazer com a voz guerrinha, né? Não, é o seguinte, não quer ser colorado, não vai ter comida pra ti. Tá resolvido meu time. Não tem se tá jogando bem ou ruim. Mal. Entendeu? Tipo assim, o pai naturalmente. E pra não morrer de fome, virou colorado. Exatamente, tipo assim, sabe? Eu tava em 85. O Potter é uma pessoa pragmática. Processo natural. Processo bem homem pragmático. Natural. Agora sim, eu vou ter que fazer a mesma coisa com os meus filhos, porque o problema não é torcer pro Grêmio, porque ele vai olhar o jogo do Grêmio, vai estar horroroso também. O problema é não torcer pro Chelsea, pro Manchester, pro Bayern, né? Porque camiseta já tem à vontade, né? A camiseta já tá aí pra comprar. Olha, mas tu sabe complicado. Que eu sei que Potter, tem lesão, tem o Potter tá pegando um ponto que pode parecer brincadeira real. Ontem, estava conversando com alguns amigos, olha o que é brincadeira. Um tem um filho com 8 anos e o outro tem um filho com 9 anos. Vamos ver, estão batendo de idade ali. Um gremista e um colorado. E a brincadeira do gremistinha com o coloradinho, digo porque eram 2 menininhos, né, era justamente essa. O mais velho, que tem 9 anos, ele diz assim: tu nasceu e não viu teu time campeão ainda. Por quê? Porque ele ouve isso na resenha dos amigos do pai. Então, olha o ponto que é uma brincadeira o que a gente está fazendo, mas de uma realidade, de gerações. E como disse o Potter, vai botar os 2 meninos, a minha neta, que eu já enchi de camisa do Grêmio lá, então, ou seja, ela nem foi forçada a ser gremista, naturalmente, ela não se liga muito de futebol, né, já vive um outro mundo, de uma outra realidade. Mas olha o tipo da conversa das crianças, né? Eu tenho um amigo que consegue fazer isso. O meu craque na minha época era o Tafarel. Eu mandei uma carta pro Tafarel, cara. Ele respondeu? E o Tafarel respondeu a carta. Que legal. Respondeu a carta. Sabe, tipo assim, e aí sabe a história? Eu cheguei mudei de bairro, fui pro gol, porque era pequenininho, mas era pro gol, eu fechei o gol, e os caras me apelidaram de Tafarel. E eu peguei contexto e só numa carta pro Tafarel, e o Tafarel me escreveu uma carta, cara, com uma foto autografada. Aliás, tem isso. Tem isso? Tem um...
Perdi numa mudança. Tem um vídeo circulando nas redes sociais do Tafarel chegando no Beira-Rio para treinar com a seleção ontem, né? A seleção treinou ontem, e ele brincando com os jogadores e mostrando, e tem imagens de jogadores, e ele disse, ali o Enio Andrade, aqui o Tafarel, e os caras sacaneando ele, pô, tu tinha cabelo, e ele mostrando, meio que se seroneando o Beira-Rio, ali o meu amigo Fernandão, e tem fotos do Sobe, tem vários, tem vários jogadores ali pelas imagens. O carrinho que o Neymar tomou. O guri escorregou, né? Guris, né? Brincadeira do Gil Lisboa, nosso companheiro aqui do Bola nas Costas, diz que o nome do menino é Damian Musto. A gente tá brincando, mas aquilo ali não pode acontecer, né? Aquilo ali não pode acontecer. Primeiro que não pode, os caras não podem... É uma falha de segurança. Não, total. Porque assim, a segurança da seleção brasileira, todo mundo aqui já cobriu seleção, sabe disso. Claro que tu tem os seguranças da seleção que eles cuidam de todos, mas não tem como tu não ter um olhar pro Neymar. Claro, não vai contratar um cara só pro Neymar, mas tu tem que olhar o Neymar. Os caras não vão no Douglas Luiz. Eles não vão no Marquinhos, eles vão no Neymar. E ele, aquilo ali não podia ter acontecido. Não podia. Quando era menino, uma vez, Potter, escrevi uma carta pro Pedro Ernesto Tenardinho, ele não me respondeu até hoje. Tá na hora, Pedro. Queria assistir num show. Responde agora, Pedro. Responde pra esse menino. Sonhador. Ô, Guerrinha, mas aí como eu fui pro gol, Guerrinha, rapidamente saí do gol, né? Rapidamente saí do gol. Viu que não era carreira. Tinha um Jorge Veras no meu bairro lá. Eu estou escrevendo carta todos os dias pro Julinho. E ele responde, Guerrinha? O Tafarel responde carta, o Julinho e o Pedro Ernesto não respondem. Ele nem abre a caixa da correspondência, Pedro. Tafarel é o goleiro dos goleiros, né? Todos os goleiros que a gente fala, acho o Tafarel... O Marcelo Groi, por exemplo, que é do Grêmio, né? Mas idolatravam o Tafarel. Ele foi o primeiro cara que saiu do Brasil, jogou lá na Itália, enfim. E ele foi um dos primeiros que começou a jogar com os pés. Ele tinha habilidade para jogar com os pés, ele treinava isso. Ele foi goleiro, ele foi goleiro bola de ouro, né, no Inter. Um dos primeiros a dar informação a partir das 14h30 é o alemão, então vamos falar com ele. Como Tafarel, alemão como Tafarel. Ô, alemão. Pedro. Sumiu o alemão. Só para falar que um dos nossos queridos patrocinadores no esporte da RBS, né, é a KTO, né, e quem quiser curtir junto agora o Gaúcha Mais e tá de olho no meu Instagram do Guerrinha, o Guerrinha vai dar as mortas pro final de semana, pra galera conseguir brincar, ganhando, porque o Guerrinha é um fenômeno nisso, né? Então o nosso Instagram aí, meu do Guerrinha aí, que nós vamos fazer uma live para dar essas dicas. E outro grande... Vou pra lá que eu tô precisando ganhar algum. E outro, Pedro, grande parceiro nosso, é o Cicobi, né, Pedro? Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que a Colômbia que ganhou do Peru. Pedro, eu acho que, sinceramente, o plano do Guerreiro de fazer última Copa do Mundo já aqui? Já porque ele não pontinho. tem acabou? 1 ou 2? 1 ou 2, né? Um só. Talvez não dê, né? Sabe que uma vez eu saí de uma confraria e levei o Guerrinha de carona e perguntei, Guerrinha, tu quer que eu te largue onde, Guerrinha? Numa boate? Ou tu quer que eu te leve numa casa de jogo? Que pergunta imbecil, né, Pedro? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira. Vou fazer o que numa boate? Alemão, tá ouvindo aí, alemão? Quer animar todos? Ih, tu vai ter que apresentar o programa. Vai, contigo, Pedro. Essa é a regra. Essa é a regra gaúcha. Se os outros dois não conseguem entrar, fica o apresentador agora. Não, vamos até às 3 com o saldo de redação hoje, então. Com a permissão da chefia, né? Guerrinha, o que tu tem a acrescentar, Guerrinha? Dentro do programa... Será que o Guerrinha tem... ok, a Kelly. Agora a Kelly Matos está no ar. Olá, porque o alemão não te deu oi? Onde é que tu tava, Kelly? Posso contar a verdade? Deve. Claro, deve. Fazendo um café. Olha aí. Pro Gabardinho ou só pra ti? Pra mim, né? Ver se eu sou mulher de fazer café pra homem. Mas qual é o problema de fazer um café, professor? Pô, eu faço pra si. Eu faço pra minha mulher. Exatamente. O Gabardo faz café pra mim agora. Mas você não pode? Não, tô trabalhando. Não, tu não tava aqui quando tinha que estar. Tava fazendo café. Tô brincando, é que o Stout... Quando é que tu te encontra com o Gabardo? Vamos ver. Pedro, não tem, né? Porque ele trabalha hoje de noite, eu trabalho durante o dia, eu já disse isso. Porque a gente quer ter filho, né? Em breve, se Deus quiser, mas tá difícil um pouco, porque eu trabalho de manhã, de tarde, e hoje tem jogo da seleção à noite, né? Pedro querendo organizar o calendário da Kelly. O Nenê Matos Gabardo não, o Nenê Matos Gabardo não tá vindo. O Pedro Ernesto é um grande amigo meu, do Gabardo há mais tempo, né? E eu sou muito amiga dele, da esposa dele, a Jussara, e eles nos cobram
os nossos bebês, que, né, eu espero que em breve tenhamos. Os nossos, são mais de um. Exato. E aí eu brinco com eles hoje. Eu digo, quando é que vocês querem que eu faça um bebê? Porque eu trabalho durante o dia e o meu marido trabalha de noite, né? Hoje tem jogo da seleção para certificar a minha tese para Casal da RBS é difícil. Tô brincando. Mas semana que vem eu tô de aniversário, Pedro. Semana que vem. E depois tem Dia dos Namorados, parabéns, então eu acho que esse baby vai vir, Parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre, todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Kelly Matos, o que vem aí no Gaúcha Mais? Vem aí